É o comunicado número 3, que tem a ver com a dissociação coletiva de uma família na Ilha da Madeira. Hoje é dia 13 de outubro de 2024 e o objetivo deste vídeo é passar essa informação que eu penso que em Portugal não tem precedente. O facto de 9 membros de uma família se dissociarem de forma coletiva, pelo menos eu não conheço que isto tenha acontecido em Portugal e muito menos na Madeira. O objetivo deste vídeo tem a ver com explicar a pessoas, a quem quiser ouvir, qual é a razão desta família se ter desvinculado da Sociedade de Teologia. Segundo, qual é o papel de Cristo neste acontecimento. Terceiro, proteger a reputação desta família. Porque a Sociedade de Teologia usa uma regra muito ardilosa de que qualquer pessoa que apenas queira sair, olha, não estamos a falar de pessoas que pecaram, não, estamos a falar de pessoas que apenas querem sair, então o coro governante incita os membros locais a apedrejar e a causar a morte social dessa pessoa. Apenas a pessoa quis sair, não cometeu nenhum pecado, não interessa. Apedrejem essa gente e causem-lhe a morte social. Mais ninguém fala com eles. Isto é de uma crueldade nunca vista. Podemos dizer que esta crueldade tem precedente bíblico, porque esta crueldade era vista no sistema judaico. Os fariseus agiam desta forma e causavam a morte mesmo das pessoas. Hoje em dia, talvez algo que eu possa comparar, talvez seja o Islão. Agora, eu tenho muita dificuldade, para não dizer quase impossível, conciliar este comportamento dos membros da Sociedade de Teologia com João 13:35, quando Cristo disse: por meio disto saberão que sois meus discípulos, se tiveres amor entre vós. Cristo está a dizer que os meus discípulos iriam ser identificados pelo amor que vocês têm uns aos outros. Como é que vocês conseguem conciliar estas palavras com o vosso comportamento de causar a ostracização de membros que apenas querem sair de uma organização? Notem, nem estamos a falar em abandonar a Cristo, nem estamos a falar em ofender a Deus. Não, apenas não querem pertencer a um organismo religioso que foi fabricado por homens em 1881. E vocês causam a morte social dessa pessoa. Vocês apedrejam a pessoa até à morte. Expliquem, tentem conciliar esse vosso comportamento com João 13:35. Vocês não conseguem enxergar, mas vocês estão a ser liderados por uma organização muito cruel. Vamos então passar ao primeiro aspecto. Por que razão é que esta família se dissociou? Esta família já há algum tempo tem estado a considerar, levando em conta o conselho que está em Atos 17:11, de usar de mentalidade nobre, ou seja, usar o cérebro que Deus nos deu, para nos certificarmos de que aquilo que nós ouvimos vem realmente da parte de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, quando foi na Bereia, encontrou lá alguns judeus, ele começou a pregar aos judeus, mas os judeus dizem que era de mentalidade nobre. E iam certificar se aquilo que estava a ouvir de Paulo realmente estava de acordo com a Escritura. E receberam um elogio da parte de Deus. Mentalidade nobre. E essa expressão, mentalidade nobre, tem a ver com... O sentido da palavra é bem-nascido. Isto é, alguém que pertence à nobreza. Intelectualmente pertence à nobreza, porque alguém que pertence à nobreza não é escravo de homens. Intelectualmente falando, também alguém que pertence à nobreza de forma intelectual não é escravo de ideias de homens. Então, este tipo de pessoa recebe um elogio na Escritura. Mentalidade nobre, de bem-nascido, pertence à nobreza. E esta família começou então a usar o cérebro que Deus lhe havia dado. Olha, vocês certifiquem-se, aquilo que vocês estão a ouvir é realmente aquilo que o meu filho ensinou. E começaram a perceber que a Sociedade de Teologia é um organismo criado por homens que substituiu a Cristo. Isto é, tentam incutir nos seus membros a confiança em Deus e neles, na organização que eles criaram. Confiem em Jeová e em nós, confiem em Jeová e em nós. E Cristo saiu do cenário. Cristo é apenas um instrutor e um pregador, não há mais que isso. E estas pessoas começaram a perceber que a Sociedade de Teologia promove um cristianismo contrafeito. Isto é uma contrafação. Imaginem que vocês querem comprar um aparelho, um eletrónico, um aparelho Sony, vocês vão ali à loja da esquina, à loja do chinês, entram lá dentro e na prateleira um produto igualzinho que diz Sony. Não é bem Sony, é Sony. Quer dizer, é mais barato, está ali à mão, está ali na loja da esquina, mas foi um desperdício de tempo e dinheiro ao adquirir esse produto. Por isso o mesmo se passa com a Sociedade de Teologia, uma vida inteira dedicada a um cristianismo Sony. E depois caímos no ridículo.
e achamos que a sociedade de televigia é um produto genuíno, com selo de garantia de Cristo, como promovendo o verdadeiro cristianismo. Mas não. A sociedade de televigia é um produto shony. Esta família começou a perceber que estes homens que lideram esta organização se focam demasiado neles. Quando eles se identificam como o canal exclusivo, somos nós os ungidos, confiem em nós, confiem em nós, confiem em nós. Quer dizer, e repetem isto constantemente, vezes sem conta. O facto de alguém estar de forma impulsiva a dizer confiem em nós, e não vão ao ponto de dizer confiem em nós, mesmo que não faça sentido aquilo que nós estamos a dizer. Mesmo que vocês não entendam, vocês confiem em nós. Isto é, no mínimo, suspeito. E note, isto é repetido ao longo das décadas e nos últimos anos tem sido de forma mais incisiva. Vocês vejam isto no broadcasting que saiu agora, de outubro de 2024. Eu vou passar um pequeno trecho e notem qual é o objetivo do discurso. Vejam. Nós reconhecemos que Jeová providencia alimento espiritual no tempo certo e através destes homens que ele escolheu. Nós não somos deixados ao acaso ou sem saber o que fazer. Nós permanecemos obedientes e seguimos a orientação que nos é dada. Nunca a desconsideramos, mesmo quando, do ponto de vista humano, não parece fazer sentido. Confiar em Jeová significa também confiar nos seus representantes. Nós recebemos orientações que nos podem salvar a vida, mas às vezes podem parecer não fazer sentido. Mas nós reconhecemos o cumprimento da profecia de Mateus 24:45 sobre o escravo fiel e prudente e estamos preparados para obedecer às suas orientações. Confiarmos em Jeová vai ajudar-nos a perceber o papel profético que tem o escravo fiel e prudente. No tempo do fim, Jeová iria usá-los para nos dar orientações vitais. Qual foi o destaque no vídeo? Homens, confiem em nós, mesmo que não faça sentido, confiem em nós. Vocês sabem que Mateus 24:45 nós estávamos profetizados, escravo, fiel e prudente. São homens designados, confiem em nós. Notem, em pleno século XXI, pedem para acreditar em homens, mesmo que não faça sentido aquilo que eles estão a dizer. E notem, eles estão a pedir para confiar em homens numa organização com um histórico de engano, que é uma coisa parva, com relação à vinda do Cristo. Provavelmente alguns dos ouvintes não estão a par disto, mas as senhoras de Jeová já profetizaram várias vezes o fim do mundo. Isto começou com Russell em 1878, depois foi em 1914, depois veio o Rutherford, foi em 1919, 1925, 1941, depois veio Nathan Orr, 1951, 1975, depois o coro governante, a geração que não passa, que era até a década de 80, o máximo 90, mas essa geração passou, agora é a geração sobreposta. Quer dizer, é um histórico de engano atrás de engano. E estes homens dizem para nós confiarmos nele, mesmo que não faça sentido. E depois, ao longo das décadas, já trouxeram mais de 300 novas luzes. E novas luzes conflitantes. É um ping-pong de doutrinas. E claro, o pessoal mama isto tudo. E esta família começou a perceber que as coisas não eram bem assim conforme eram cantadas. E então eles começaram a usar mentalidade nova. Espera aí, o que é que está a passar? Começaram a colocar filtros. Não, isto não passa, isto não passa, isto não passa. Pronto, e a semana passada foi a gota d'água. Nós já vamos falar sobre ela. Por isso, notem que a preocupação primária destes homens é procurar que as pessoas confiem neles, mesmo que não faça sentido. Notem, isto não tem precedente bíblico, porque a preocupação primária dos apóstolos não era confiem em nós, não era, vocês não vão encontrar isto, confiem em nós somos os ungidos, somos os apóstolos. Não foi essa a máxima deles. O objetivo dos apóstolos é confiem em Cristo, Cristo dirige a congregação, confiem no Espírito Santo, o Espírito Santo dirige. Era o Cristo e o Espírito, não era nós. Estes homens são enganadores e são narcisistas compulsórios. Eles de forma compulsória buscam admiração, buscam validação, querem ser obedecidos. É uma busca obsessiva por aprovação, por reconhecimento. Vocês têm que perceber isto. Estes homens estão doentes, porque de forma ridícula e infantil têm uma busca obsessiva por aprovação, por reconhecimento. Isto é infantil. Quer dizer, é pior que infantil, porque este comportamento numa criança compreende-se. Num adulto é doença. E isto é sinal da doença. Estes homens são narcisistas compulsórios. Há aqui doença. Não apenas mental. Há aqui doença metafísica, há aqui doença psicológica, há aqui doença espiritual. E notem, estes homens
procuram confiança cega e para validar, para fundamentar biblicamente essa confiança cega em homens, vão buscar exemplos às escrituras hebraicas. Escrituras hebraicas em que Jeová geria e dirigia a nação de Israel de forma diferente. Olha, por exemplo, Jeová manifestava-se de uma forma muito mais clara e evidente. O dilúvio, o maná caía do céu, fogo caía do céu, como Sodoma, abria-se o mar vermelho, as muralhas de Jericó caíram ao som de uma trombeta. Quer dizer, a maneira como Jeová geria é diferente da maneira como Jeová passou a gerir por meio do seu filho nas escrituras gregas. Cristo começou no comando com as escrituras gregas no primeiro século. E com relação a ir buscar exemplos de confiança cega nas escrituras gregas, com relação à sociedade de religia, nunca lá vão. É um silêncio desconfortável. Não, porque confiança cega em homens, isso não existe nas escrituras gregas. Não existe. Nem nas escrituras hebraicas, porque a confiança era em Jeová que dirigia de forma mais direta. Nas escrituras gregas, a máxima com relação a este assunto tem a ver cuidado com falsos profetas, cuidado com falsos cristos, cuidado com falsos mestres, cuidado com o anticristo. Esta é a exortação primária nas escrituras gregas. E aqui eles não vão buscar exemplos. E começa logo em Mateus 24, e foi citado aqui no broadcasting de outubro de 2024, e foi citado os terremotos, as guerras e tal, mas essa não foi a preocupação primária do Cristo. Tanto quando chegaram ao pé de Cristo, em Mateus 24, e perguntaram-lhe qual será o sinal da tua presença e do fim do mundo, a primeira exortação que Cristo deu foi: cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, cuidado, vão enganar a muitos. Notem que a principal preocupação de Cristo foi cuidado para que ninguém vos engane. Não foi terremotos, não foi guerras, nem foi a pregação das boas novas. Cuidado com o engano. E Cristo repete novamente esta ideia no versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas, vão enganar a muita gente. Cuidado com falsos profetas. O que é um profeta? Um profeta é um porta-voz de Deus. Por isso que Cristo está a dizer, vai haver muitos porta-vozes de Deus, mas cuidado, são falsos. Por isso toda aquela gente que chegar, que é o canal exclusivo de Deus, que Deus fala por nosso intermédio, cuidado, são falsos e vão enganar muita gente. Cuidado com esta gente. E Jesus repetiu isso no versículo 24 e 25. Surgirão falsos cristos e falsos profetas a fim de enganar a muitos. E, se possível, enganar os escolhidos. Notem a expressão falsos cristos. A expressão Cristo. O que é que significa Cristo? Cristo é uma expressão que indica ungido. Ungido. Por isso que Cristo está a dizer, cuidado com falsos e ungidos, porque vão enganar a muitos, se possível até os escolhidos. Notem, haveria de surgir falsos ungidos com uma supremacia mundial que iriam gerir a fé de muita gente, identificando-se como falsos cristos, falsos ungidos. Cuidado com este tipo de pessoa. E depois fala no versículo, Jesus alertou no versículo 48, cuidado com o escravo mau, porque ele vai começar a espancar os seus co-escravos. E a pergunta que não quer calar é, mas quem é o escravo mau? Quem é o escravo mau? A sociedade religiosa diz que o escravo mau são aqueles que se opuseram a eles e que foram expulsos e que já não estão entre nós e tal, que discordavam de nós e era uma má influência. Peraí. Diz aqui que o escravo mau diz que vai espancar os seus co-escravos quando o Senhor vier. Por isso, este escravo mau tem que estar num patamar de gerência, numa função de gerência. Tem que ter poder ao ponto de espancar. Por se alguém que foi expulso por vocês nem é conhecido, nem é visto no meio da dita congregação cristã que vocês formaram. Não é visto aí. Como é que eles espancam? Como? Porque diz aqui que eles têm que estar num patamar de gerência. Porque eles vão ao ponto de espancar. Quem é o escravo mau? Por isso o escravo mau, eles dizem que existe, são eles, o escravo mau são pessoas que se afastaram. Não, vocês fazem parte do escravo mau que espanca. Vocês são cruéis. A vossa arma de desassociação, ostracização é cruel, é um espancamento de pessoas. Só quem não quiser ver. E notem, estes avisos que Cristo deu com relação ao engano, que o engano viria por meio de homens que estariam na liderança. E o apóstolo Paulo também falou sobre isto. Nós temos um texto em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, em que Paulo fala lá de falsos apóstolos, trabalhadores enganosos, disfarçados de apóstolos,
e diz que se disfarçam em ministros da justiça. Paulo está a falar de homens que iriam estar na liderança, que iriam ser falsos apóstolos, trabalhadores enganosos, disfarçados de apóstolos, ministros de Satanás. Paulo alertou nas escrituras gregas com relação a este perigo. Cuidado que ninguém vos engane. Por isso é que a sociedade de vigia nunca vai às escrituras gregas para ir buscar confiança cega em homens, porque ele não vai encontrar, tem que ir às escrituras hebraicas. O apóstolo João alertou muito contra estes falsos mestres, contra falsos apóstolos, tanto que ele diz em 1 João capítulo 4, versículo 1, meus queridos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus, ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. Notem que, mais uma vez, o apóstolo João está aqui a citar as palavras do Cristo. Cuidado com falsos profetas, porque o nosso amo já alertou sobre isso. Eles iriam surgir, já estão aí, ponham à prova essas pessoas. Por isso, a sociedade toda vigia nunca vai encontrar nas escrituras gregas para que os seus membros confiem neles cegamente. Nunca tem que ir às escrituras hebraicas. E foi isto que esta família se apercebeu. E este broadcasting, que eles mencionam em Mateus 24, terremotos, fomes, guerras, cuidado, notem, isto é para provocar o medo. E depois qual é a solução? Qual é a solução? Diante desses problemas, irmãos, escravo fiel e prudente somos nós, confiem, nós fomos designados por Deus. Isto é muito suspeito. Estes homens são narcisistas compulsórios. E vocês vão ver estes broadcastings, isto não passa de neste um, isto é neste um. Vocês andam todas as semanas a comer neste um. Terremotos, fomes, guerras, doenças, medo, solução. Escravo fiel e prudente que somos nós. Por favor, isto está à frente dos vossos olhos. Estes homens são doentes. E notem, não estou a referir-me a doença mental. Nós estamos a falar aqui de influência demoníaca. E foi isto que esta família se apercebeu. Se não pensem no seguinte, estes homens montaram esta organização há 140 anos, mais ou menos. 140 anos. E estes homens nunca foram perseguidos. Como é que isto é possível? Se o legado deixado por Cristo foi perseguição, tanto que ele diz em Mateus 10, 23, quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. Tanto que o apóstolo Paulo, quando chegou a Jerusalém várias vezes, nunca encontrou lá os apóstolos, porque eles tinham que andar fugidos, porque eram perseguidos, obviamente, eles eram os pilares da congregação cristã na altura, então tinham que andar fugidos, eram perseguidos. Como é que estes homens que dizem que são os irmãos do Cristo, que são escravo fiel e prudente, que têm que se confiar neles, cegamente, como é que estes homens, há décadas, que não são perseguidos? Têm o seu património, têm via verde para viajar pelo mundo, sem qualquer obstáculo, criar um império bilionário. Vocês não acham isto estranho? Estes homens nunca terem que andar fugidos. Nunca foram perseguidos. Vocês não se questionam sobre isto? A única coisa que aconteceu com eles, fugiram de Brooklyn para Warwick. Mudaram as instalações, foi a única fuga. De resto, eu não conheço mais nenhuma. O que é que se está a passar? Foi isto que esta família se apercebeu. Confia em nós e na organização que nós criámos. Quer dizer, a gota d'água para esta família, a pena em cima do burro que o fez cair, foi esta família ter descoberto que esta organização tem raízes ocultistas. Há satanismo envolvido com a sociedade de vigia, desde a sua raiz, desde Charles Taze Russell. Começou lá o ocultismo. Piramidologia, seguir a orientação dos astros, até os dias de hoje, envolvimento maçónico com a nação dos Estados Unidos e entidades secretas. Esqueçam. Esta família percebeu que a sociedade de vigia encaixa-se muito bem em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, que diz Babilónia a Grande, as religiões que pertencem à Babilónia a Grande, diz que é morada de demónios e esconderijo de espíritos impuros. Notem, esconderijo. Espíritos impuros estão em Babilónia, mas estão escondidos. E é preciso usar mentalidade nobre para perceber a influência de espíritos impuros, de demónios escondidos dentro da sociedade de vigia. E assim que esta família percebeu o ocultismo, que começou em Russell, esqueçam. O cabeça desta família fez mesmo um comentário na rede social. Para mim acabou. Não quero fazer mais parte desta religião demoníaca. Acendeu o rastilho e rebentou. Por isso a sociedade de vigia é uma contrafação demoníaca da congregação do Cristo. Agora, qual é o papel de Cristo aqui neste acontecimento? O facto de 9 pessoas terem
abandonado a sociedade da religia. O que é que Cristo tem a ver com isto? Obviamente que nós que temos mentalidade espiritual, temos olhos que conseguem discernir, e não são estes olhos, são os olhos do Espírito que conseguem discernir as coisas além do óbvio. Nós sabemos que existe um conflito cósmico, isto é, uma guerra espiritual, metafísica, em que temos de um lado Satanás e temos do outro lado Cristo. E a luta destas duas entidades é por almas humanas. Por isso, Satanás tenta dominar, promover religiões erradas, que substituem a Cristo, e o papel de Cristo é resgatar pessoas que foram enganadas por esses organismos religiosos. Por isso existe aqui uma guerra. E isto faz-me lembrar um bocadinho, isto é, o resultado de pessoas se libertarem da sociedade da religião, não só da sociedade da religião, mas de outras religiões também enganadoras, faz-me lembrar Colossenses capítulo 2, versículo 15, em que diz que Cristo pôs completamente a nu os governos e as autoridades. Quem são estes governos e autoridades que Cristo conseguiu despir? Diz aqui, tornou-os completamente nus. Que governos e autoridades são estas? Basta nós vermos o contexto do Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2, e nós vamos perceber a quem é que Paulo está a referir. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz lá que por meio de Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Invisíveis, estamos a falar aqui de entidades espirituais. E diz quer sejam tronos, quer domínios, quer governos ou autoridades. Por isso existem governos e autoridades espirituais. Está bem claro aqui em Colossenses 16. Se andarmos um bocadinho mais à frente, no versículo 20, diz lá, por meio dele, por meio de Cristo, reconciliar todas as outras coisas consigo mesmo, tanto as coisas na terra como as coisas nos céus. Por isso há aqui uma reconciliação de coisas nos céus. São domínios espirituais, governos espirituais. Por isso este texto pressupõe que houve uma rebelião da parte de algumas autoridades e governos espirituais, certo? Nos céus. E foi necessário reconciliar, correto? Se formos ao capítulo 2, versículo 10 de Colossenses, diz lá, aquele que é cabeça de todo o governo e autoridade. Está a falar do Cristo. Cristo é cabeça de todo este governo e autoridade dos domínios espirituais. Por isso está aqui a falar que Cristo tem supremacia sobre este tipo de anjos e demónios que se rebelaram contra a autoridade suprema. E então, diz o versículo 15, ele pôs completamente a nu os governos e autoridades. Então, que governos e autoridades são estas? Estamos a falar de governos e autoridades espirituais, demónios e anjos que se rebelaram contra Deus. Agora, como é que Cristo as fez completamente nuas? Se nós formos ver outras traduções da Bíblia, não usa a expressão nua, usa a expressão despojado. E o sentido desta palavra despojar tem a ver com desarmar. Isto é, a pessoa está armada, fica desarmada, fica sem meios, fica sem poder, ficam impotentes diante da ação do Cristo. E como é que Cristo os desarmou? Notem o texto em Marcos, capítulo 3, versículo 27. Diz lá que, de facto, ninguém que entra na casa de um homem forte é capaz de roubar os bens, a menos que amarre primeiro o homem forte. Só então poderá roubar-lhe a casa. Esta é uma passagem da Bíblia em que Cristo revela o poder dele sobre demónios. Diz que ele tem poder para primeiro amarrar o dono da casa e depois soltar, libertar as pessoas que estavam debaixo da opressão de demónios e debaixo do engano. E é isso que está expressa, é essa ideia que está expressa no livro de Colossenses, porque se vocês voltarem a Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz lá que ele livrou-nos da autoridade da escuridão e transferiu-nos para o reino do Filho do seu amado. O que é que isto quer dizer? Que Cristo entrou na casa, amarrou os demónios e libertou cristãos do sistema judaico para o seu reino. E é isto que tem acontecido ao longo do tempo. Pessoas que foram enganadas, começou pelo sistema judaico, judeus que estavam enganados debaixo daquele sistema satânico do judaísmo, porque Satanás acabou por tomar o sistema judaico. Aquilo que Cristo fez foi entrar, amarrar os demónios e libertar alguns do sistema judaico. E diz que os transferiu da escuridão, do sistema judaico, para o seu reino. E é isto que começou a acontecer logo no primeiro século. Vocês têm exemplos disso. Em Atos 2,41, diz que alguns aceitaram com alegria as suas palavras, foram batizados e naquele dia cerca de 3.000 pessoas juntaram-se. Por isso houve 3.000 pessoas que foram transferidas da escuridão, do sistema judaico, para o reino do Cristo. 3.000, num só dia. Uns dias depois,
Em Atos, capítulo 4, versículo 4, diz que muitos dos que tinham escutado o discurso acreditaram e o número de homens chegou a cerca de 5.000. Fazendo as contas, cerca de 8.000 pessoas em poucos dias foram resgatados da escuridão e transferidos para a luz. Obviamente nem todos foram resgatados. Porquê? Nem todos foram libertos do sistema judaico. Porquê? Foi aquilo que Cristo disse em Mateus 22,14. Há muitos chamados, mas há poucos escolhidos. Por isso, chamados são muitos. Todo o sistema judaico foi chamado, mas nem todos foram escolhidos. E é isto que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão debaixo de uma opressão religiosa, demoníaca, por meio destes organismos religiosos. E a Sociedade de Vigia é uma organização que está debaixo da influência satânica para esconder a luz de pessoas, mantê-las oprimidas a regras de homens. E aquilo que tem acontecido é que muita gente tem sido resgatada desta escuridão para a luz. Mas para isso acontecer, Cristo tem que atuar na pessoa e a pessoa tem que ter mentalidade nobre para pôr em causa aquilo que houve, conforme diz Atos 17:11 e 1 João 4:1. Ponham à prova esses homens, para vocês terem a certeza se o Espírito que eles dizem ter, se vem realmente de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Por isso, quando há pessoas que têm mentalidade nobre e que não idolatram homens, não idolatram organizações, obviamente estas pessoas querem servir a Cristo, então essas pessoas são despertadas por dentro, no Espírito. E aquilo que aconteceu com esta família de 9 membros foi isso mesmo. Satanás foi amarrado, foi desarmado e estas 9 pessoas saíram, foram resgatadas do sistema judaico da Sociedade de Vigia. O engano foi exposto a esta gente e esta gente o que fez? Tem que sair. E saíram. E já a semana passada houve um irmão na Madeira que se dissociou. Os irmãos devem conhecer que é o irmão Diodato Ramos, que ele servia na congregação do Caniço. Hoje ele já não está na Madeira, ele está na Suécia, mas ele começou a perceber, espera, o que é que se está a passar com a Sociedade de Vigia, e na semana passada ele então pediu para que o seu nome fosse retirado, fosse desvinculado da Sociedade de Vigia. E ele mandou uma mensagem a dizer, olha, não, a partir do dia de hoje, que foi uma quarta-feira, já não faço mais parte de Babilônia Grande. E pronto, foi uma felicidade para ele e para a família, que a família já estava desperta. Estou a falar da filha, já estava desperta há muito tempo, e ficou muito feliz de ver o pai sair de uma prisão sem grades, uma prisão mental que se chama Sociedade de Vigia. Então, quem são estes 9 membros que se dissociaram? Estes 9 membros estão espalhados por 3 congregações na Madeira. Congregação da Camacha, Congregação da Calheta e Congregação de Machico. Eu vou ler a carta, porque eles passaram uma carta de dissociação, e a carta é dirigida ao Corpo de Anciãos da Congregação da Camacha, no dia 10 de outubro de 2024. E diz assim a carta: ao Corpo de Anciãos da Congregação Camacha, 10 de outubro de 2024. Vimos pelo presente transmitir que, após consideração consciente, ponderada e informada, os membros desta família abaixo assinados decidiram que não querem mais fazer parte da organização das Testemunhas de Jeová por já não lhe reconhecerem a verdade que afirmam representar, pelo que pedem a sua dissociação da mesma, solicitando que diligenciem no sentido da sua efetivação imediata. Isto é uma carta curta, direta, sem papas na língua, e pedem então que sejam desvinculados imediatamente. Quem são as pessoas? Marcos Josias Rodrigues, Joana Cristina Marques, João Pedro Marques Rodrigues, Angie Marques, Daulina Gouveia e Ricardo Ferraz. O irmão Ricardo Ferraz foi ele que redigiu esta carta. Estão aqui 5 membros da congregação Camacha e a Angie Marques faz parte da congregação Calheta. Faltam mais 3. Esses 3 membros são da congregação Machico, que é o irmão Francisco Marques, a esposa Débora Moraes e Brenda Moraes. Estes irmãos decidiram que a partir do dia 10 de outubro de 2024 não querem ter qualquer vínculo com a Sociedade de Vigia, uma organização humana
criada em 1881 por Charles Taze Russell. Assim, esta família foi transferida do império das trevas, da escuridão da sociedade de religia, para a luz do Cristo. Da escravidão a homens para escravos do Cristo. Agora sim têm liberdade e pertencem a Cristo. Aquilo que Cristo fez foi então entrar na casa, amarrar o dono da casa, o homem forte, que são demónios, expor o engano, e esta família, de sua livre vontade, saiu da casa. E hoje é livre. Um aspecto importante deste vídeo tem a ver com proteger a reputação desta família. Esta família renunciou à sociedade de vigia devido à idolatria que é praticada à organização, pelo facto de os membros da sociedade de vigia estarem devotados a homens que são encarados como semideuses, que ditam tudo e todas as regras e querem obediência cega. E a gota d'água, no caso desta família, foi terem percebido, há uns dias atrás, que a sociedade toda de vigia está contaminada de espíritos impuros escondidos, ocultismo e satanismo dentro da sociedade de vigia. Isto foi a gota d'água, isto foi a pena em cima do burro, o burro caiu, ok, já percebi, vamos embora. Por isso, esta família decidiu sair da sociedade toda de vigia, não foi por cometer algum pecado, mas sim por identificar o pecado da sociedade de vigia. Por isso, a pergunta que eu quero fazer a quem está a ver este vídeo é: eu queria que vocês apresentassem uma razão bíblica para vocês, membros da sociedade de vigia, cortarem a relação social com esta família. Deem uma razão bíblica para deixarem de falar com esta família. Uma só. Algum membro desta família fornicou? Adulterou? Roubou? Algum membro desta família pecou contra Jeová? Pecou contra Cristo? Aquilo que esta família fez foi identificar satanismo ou ocultismo dentro da sociedade de vigia e sair. Eu não quero ser cúmplice disto. Por isso, qual foi o pecado que eles fizeram? Se não encontram nenhum pecado qualquer membro desta família, por que razão vocês vão cortar relações com esta família? Deem uma razão bíblica. A única razão que vocês vão encontrar é: eles não estão a seguir as regras da sociedade de vigia. Ok, mas isso não é razão bíblica. E a interpretação demoníaca de 2 João 9 e 10, de nem o cumprimentar, porque o corpo governante vai buscar nesse texto, isso é um vídeo que hei de fazer no futuro, para dizer que não falem com eles. Sim, mas o contexto mostra que João, o apóstolo João, estava a falar do anticristo. Tinha a ver com cristãos gnósticos que não reconheciam a Cristo. É este que não se deve cumprimentar. Não é pessoas que veem o ocultismo, veem o satanismo e fogem. Não é pessoas destas. Se vocês deixam de falar a esta família porque não obedecem às regras da sociedade de vigia, ok, pecaram contra as regras de homens. Ok, tudo bem. Cristo também fez o mesmo, porque Cristo também pecou contra as regras do sistema judaico. Estevão também pecou contra as regras do sistema judaico. Os apóstolos pecaram contra as regras do sistema judaico e todos eles foram mortos. É esse o tipo de pecado que vocês atribuem a esta família? Agora, é triste dizer, presenciar e vivenciar que as regras de 9 homens estejam acima de vínculos familiares. Vocês encaram esses 9 homens como deuses. E não venham dizer que vocês fazem isso porque estão a obedecer a Jeová. Não. Porque a Sociedade de Vigia é uma das organizações mais culpadas de invocar o nome de Deus em vão. Porque identificam-se com o nome sagrado. Felizmente não é essa a grafia correta. Jeová não é, felizmente. Assim, o nome dele não é corrompido. Mas usam o nome que se atribui ao Criador. Mas é a organização que mais peca contra o mandamento: não invoques o nome de teu Deus em vão. Por isso vocês não venham dizer que estão a fazer isso por Jeová, porque se amanhã estes homens mudarem as regras, vocês mudam o comportamento. Hoje vocês matam socialmente uma pessoa porque se desvinculou. Se amanhã mudar a regra, ok, vocês deixam de matar. Por isso vocês não estão a fazer isso por Jeová, vocês estão a fazer isso por homens. Vou-vos dar um caso em concreto. Vocês sabem que na Bulgária ninguém é desassociado se levar uma transfusão de sangue.
A pessoa leva uma transfusão de sangue e fica tudo em silêncio, ninguém o desassocia. Cá em Portugal, se você levar uma transfusão de sangue, você é desassociado. Lá na Bulgária não há nenhum problema, a pessoa tomou uma transfusão de sangue, ok, bom dia, boa tarde, vamos jantar. Aqui em Portugal vocês deixam de falar. O que é que está a passar? Quer dizer, Jeová é um na Bulgária e é outro em Portugal? Não, porque Jeová não muda. O que mudam são homens, regras de homens. Por isso vocês não obedecem a Jeová, vocês não obedecem a princípios bíblicos, vocês obedecem a homens. E eles são os vossos deuses. Porque esses homens criam regras e essas regras são de acordo com as circunstâncias. São regras, normas circunstanciais e temporais. É de acordo com a política de cada país. Por isso não tem a ver com Jeová, tem a ver com homens. A vossa devoção é a homens. Os 9 homens agora são 11, os 11 homens do corpo governante são os vossos deuses. E se alguém discordar desses 11 homens que estão nos Estados Unidos e apenas quiserem sair, vocês vão causar a morte social dessa pessoa. Vocês deixam-se incitar por eles e matam. E não importa se é o vosso filho, se é a vossa mãe, se é o vosso pai, vocês matam. Porquê? Porque vocês desrespeitaram estes 9 homens. A vossa devoção é a homens, não é a Deus, não é ao Cristo. Vocês não estão a respeitar princípios bíblicos, vocês estão a respeitar regras de homens. A sociedade Torre de Vigia conseguiu ocupar a posição de um Deus. E aquilo que este Deus fez foi fabricar um exército de 8 milhões de pessoas devotas a homens que matam se necessário. Vocês estão dentro de um hipnotismo espiritual, mas um hipnotismo tão grande, que vão ao ponto de praticar um ato cruel sem apoio bíblico. Deixar de dizer bom dia a alguém que apenas quis sair da sociedade de religião porque viu contaminação demoníaca. Por isso vocês, membros da sociedade de religião, vocês estão a seguir regras arbitrárias de 11 homens narcisistas compulsórios. A sugestão que eu vos vou deixar está numa sentinela de maio de 2021, página 3, parágrafo 8. Um convite que a própria Sociedade de Torre de Vigia vos faz. E eu vou passar a sentinela. É preciso examinar os factos. Tem de comparar os ensinos do povo de Deus com o que as Escrituras dizem. As pessoas também precisam de estudar a história do povo de Jeová nos tempos modernos. Quando elas verificam os antecedentes do povo de Deus, o preconceito e o que os outros dizem não as vão cegar. Qual é o conselho que está a ser aqui dado pela Sociedade de Vigia? Vocês têm de comparar os ensinos da Sociedade de Vigia com a Bíblia, certo? Segundo, vocês têm que estudar a história da Sociedade de Vigia dos tempos modernos. Vocês já fizeram isso? Por isso o conselho que aqui está é comparar os ensinos da Sociedade de Vigia com a Bíblia. Não é pecado fazer isso. A Bíblia diz para fazer isso. Atos 17:11. Mentalidade nobre. Vamos ver se as coisas que Paulo está a ensinar está realmente de acordo com as Escrituras. A própria sentinela afirma isso. Vocês vejam os ensinos da Sociedade de Vigia com a Bíblia. Não é pecado fazer isso. Usem mentalidade crítica, analítica. Analisem, vejam. Segundo aspecto, vocês precisam estudar a história da Sociedade de Vigia. Como é que começou, como é que se desenvolveu e até os dias de hoje. Vocês já fizeram isso? Vocês têm que o fazer. Porquê? Primeiro de tudo, porque é um conselho bíblico. 1 João 4:1. Vocês ponham à prova estes homens para avaliarem se o espírito que eles dizem que têm se vem realmente de Deus. Porquê? Porque há muitos falsos profetas. Por isso, a Bíblia diz para vocês fazerem isso. Além disso, a sentinela diz para vocês fazerem isso. Estudem a história da Sociedade de Vigia e avaliem. Mas, obviamente, não estudem a história levando em conta apenas o livro Proclamadores. Sim, pode ir lá ao livro Proclamadores, aquele livro verde, né, que explica a história da Sociedade de Vigia, desde Charles Taze Russell. Mas não só aquele livro, porque aquele livro diz aquilo que eles querem que vocês ouçam. E não tudo aquilo que vocês precisam ouvir. Por isso, quem tiver dúvidas que a razão que levou esta família de 9 membros a se desvincular da Sociedade de Vigia teve a ver com o ocultismo, com o satanismo, eu convido vocês a verem o vídeo número 15, que está aqui no Facebook, no YouTube, no Rumble, no Telegram, no BitChute, por aí fora. Vocês podem lá ver. São 2 vídeos. São 3 horas. É verdade, são 3 horas. Vocês vejam em parte. Mas acredito que vai valer a pena. E para terminar este vídeo, eu deixo-vos apenas uma sugestão. É que os membros da Sociedade de Vigia, conhecido como Testemunhas de Jeová, vivem numa prisão mental.
E a prisão mental é mais difícil de identificar. A pessoa está presa, mas não consegue identificar que está presa. Por ser a prisão mais difícil de identificar, como consequência, é a prisão mais difícil de sair. Porquê? Porque se eu não souber que vivo em uma prisão, nunca vou tentar escapar dela. Por isso, vocês vivem numa prisão mental, vocês têm que identificar essa prisão. E só quando vocês identificarem essa prisão, é que vocês vão querer sair da prisão. Mas enquanto não despertarem, enquanto não entrarem na fase de interrogamento, vocês nunca vão questionar e nunca vão ser libertos dessa prisão e alcançar a liberdade que pertence ao Cristo. Por isso vou concluir com um texto bíblico, vai ficar na tela, mais esta frase de efeito. Vocês tentem conciliar e tentem ver o perigo em que vocês se encontram, que pode vos levar à perda da vossa vida.